A gente passou muito tempo olhando para os compêndios médicos e considerando a fáscia como um mero material de embalagem inerte do corpo. Sabe, só aquela película que cobre os músculos? Mas, assumindo a nossa perspectiva de pesquisadores mapeando as fronteiras da neurobiologia, há uma descoberta monumental para compartilharmos hoje. A ciência moderna provou que a rede facial é, na verdade, uma interface sensorial dinâmica e vital para o sistema nervoso central. Ela é um órgão de comunicação primário, contínuo e o grande maestro do que chamamos de interocepção. Na nossa análise de hoje, vamos explorar essa mudança de paradigma passando por 6 pontos fundamentais. Primeiro, a anatomia do sistema facial. Segundo, a conexão com o sistema nervoso central. Terceiro, o papel vital da interocepção. Quarto, a relação entre dor miofacial e psiquiatria. Quinto, como operam o estresse, a rigidez e o trauma. E, para fechar, as abordagens terapêuticas integrativas. Começando pela seção 1. Anatomia do sistema facial, a base estrutural. Afinal, o que é a fáscia na prática? Pensemos numa matriz de tecido conjuntivo contínua e tridimensional que se estende por absolutamente todo o corpo humano. É como uma teia orgânica ininterrupta que envolve e sustenta tudo. Podemos observar aqui esse mapeamento, a presença da fáscia aponeumótica lá no crânio, na região plantar sob os pés e também na área lombar. Além disso, temos as camadas epimisiais que abraçam intimamente os feixes musculares, enquanto as camadas viscerais e parietais protegem os órgãos e revestem as cavidades do corpo. É uma arquitetura fenomenal e vital para a nossa coesão estrutural. E para entender como ela funciona, precisamos classificar seus tipos. A fáscia superficial, por exemplo, abriga o tecido adiposo e atua como um verdadeiro amortecedor. A fáscia profunda já é aquela camada mais densa, fibrosa e cheia de vasos sanguíneos. A visceral, como o nome sugere, envolve os órgãos para criar uma superfície de baixo atrito. Mas a grande estrela neurológica para nós hoje é a fáscia parietal. Esse revestimento da cavidade corporal tem uma inervação somática profundíssima. Isso a coloca como o verdadeiro substrato orgânico para aquela sensação de armadura de tensão que tantas vezes acompanha episódios severos de ansiedade. E isso nos leva à seção 2, a conexão com o SNC. Saindo da parte mais estrutural, a gente entra na ponte neural. Porque a fáscia não é apenas um andaime passivo, ela é um órgão sensorial incrivelmente inervado que conversa o tempo todo com o cérebro. E o número que comprova isso é simplesmente espantoso: 250 milhões. Pesquisas mostram que temos mais de 250 milhões de terminações nervosas embutidas na matriz facial de um adulto. É uma densidade sensorial que fala por si só. E não é só o volume total que impressiona, a proporção muda completamente o jogo. Em certas regiões faciais, os neurônios sensoriais superam os neurônios motores numa proporção inacreditável de 9:1. 9:1. Toda essa abundância de mecanorreceptores e terminações nervosas livres significa uma coisa: a fáscia é uma transmissora superpotente de dados fisiológicos para o sistema nervoso central. O cérebro está literalmente o tempo todo escutando a fáscia. O que nos puxa direto para a seção 3, o papel da interocepção. Aqui está o coração de toda essa nossa análise neurobiológica. Interocepção é o processo pelo qual o sistema nervoso percebe e integra os sinais sobre como está o estado fisiológico interno do corpo. E como pesquisadores do sistema nervoso, a gente precisa deixar muito claro que as vias faciais não ficam apenas enviando dados mecânicos básicos. Elas alimentam de forma direta e contínua todo o nosso processamento emocional e afetivo central. Como isso acontece na prática? A fáscia faz uma mecanotransdução contínua, ou seja, ela pega estímulos físicos, os apertos, os estiramentos, e traduz isso tudo em sinais bioquímicos. O resultado final é que o sistema nervoso central recebe um mapa interoceptivo de altíssima fidelidade. É assim que nós ganhamos a nossa autoconsciência corporal, e é isso que influencia as regulações emocionais mais complexas. Manter ombros tensos e encolhidos envia um sinal claro que o cérebro vai usar para construir, por exemplo, uma resposta defensiva ou de alerta constante. Mas, diante de todo esse sistema maravilhoso de alta fidelidade, surge a pergunta de ouro para a pesquisa médica. O que acontece quando essa rede facial de sinalização sofre distorções ou simplesmente entra em colapso? A resposta está na seção 4, dor miofacial e psiquiatria. Olhando para a patologia, é muito revelador ver como as disfunções na fáscia conversam diretamente com transtornos psiquiátricos. Na ansiedade, o que a gente observa é uma redução geral nos limiares de dor.
É uma espécie de hipervigilância dolorosa generalizada pelo corpo. Já a depressão tem um padrão bem peculiar e diferente. Há um aumento na resistência para dores de estímulos externos. No entanto, a tolerância para os estímulos interoceptivos despenca. Ou seja, o peso interno do próprio corpo se torna exaustivo e muito mais doloroso de carregar. Uma manifestação clara disso é a síndrome da dor miofacial, que anda lado a lado com a ansiedade generalizada e o transtorno de estresse pós-traumático. A raiz fisiológica disso é uma verdadeira crise metabólica nas fibras contraídas cronicamente. Rola uma isquemia e uma hipóxia, basicamente falta oxigênio. Com isso, os nociceptores da fáscia entram em curto-circuito e disparam loucamente. E qual é o efeito devastador disso? A geração profunda de um ruído interoceptivo. É como tentar ouvir uma rádio que só toca estática, um zumbido constante que degrada a nossa autopercepção e a própria estabilidade psicológica do indivíduo. E na seção 5, vamos ver a mecânica por trás de tudo isso: estresse, rigidez e trauma. Como a angústia psicológica se torna um dano físico palpável. Lá no nível microscópico celular, temos os fibroblastos, que são os reguladores da tensão na matriz facial e do fluxo de fluidos ali dentro. Quando há uma tensão prolongada, como passar meses sob estresse tensionando o pescoço e os ombros, ocorre uma mudança radical. As células sofrem remodelação adaptativa e o fluxo de fluidos nos tecidos muda completamente. É literalmente o trauma emocional sendo esculpido fisicamente dentro da biologia da fáscia. Essa é a cascata bioquímica exata. Primeiro, o estresse crônico faz o sistema simpático entrar em modo de hiperatividade sem parar. Isso causa vasoconstrição local e corta o suprimento adequado de oxigênio. Em resposta a essa hipóxia, o sistema imunológico dispara a citocina TGF-beta1. Essa molécula pega os fibroblastos normais e os transforma em miofibroblastos altamente contráteis. No fim dessa cadeia, a fáscia fica super rígida e o ácido hialurônico, que deveria lubrificar os tecidos, vira uma pasta espessa e disfuncional. O resultado prático disso é a criação de um loop de retroalimentação desastroso. A dor crônica e os traumas endurecem a fáscia e limitam a mobilidade física. Aquela postura encurvada, típica de um quadro depressivo severo, não é só um sintoma ou um reflexo da mente. Na verdade, essa postura rígida atua ativamente como um motor, mandando sinais de falha interoceptiva para o cérebro sem parar. Isso consolida um ciclo ininterrupto em que o corpo amplifica a ansiedade e a depressão, que por sua vez enrijecem ainda mais o corpo. É uma via de mão dupla implacável. Mas há como intervir. Vamos para a seção 6, abordagens terapêuticas integrativas. Compreendendo todo esse mecanismo que solidifica tensões emocionais no tecido conjuntivo, as intervenções de ponta fazem todo o sentido. Atuando diretamente na fáscia, a gente consegue grandes avanços. A liberação miofascial trabalha de forma mecânica mesmo, restaurando a flexibilidade e permitindo que os tecidos voltem a deslizar de forma saudável. O yoga entra com a capacidade fantástica de reidratar essas estruturas e expandir o fluxo de sangue que estava restrito. E a meditação atua devolvendo as rédeas ao sistema nervoso parasimpático, freando aquela via hiperativa no cérebro. Tudo isso converge para um objetivo primário: desfazer as marcas fisiológicas rígidas e devolver ao organismo a sua homeostase. Para amarrar toda a nossa análise de hoje, nada melhor do que esta citação fundamental das revisões acadêmicas. A rede facial funciona não como um suporte passivo, mas como o substrato arquitetônico primário do eu corporal. Essa frase é perfeita, porque consolida a ideia de que nossas individualidades, aflições e a nossa própria história estão todas materialmente cravadas nessa incrível trama elástica debaixo da nossa pele. Mente e corpo são definitivamente indissociáveis pela ponte do universo facial. E a gente encerra deixando no ar uma reflexão fascinante. Se hoje está provado pela ciência que os traumas e angústias contínuas são materialmente depositados e arquivados nos alicerces tensos das matrizes faciais, qual é a evolução indispensável que a medicina e a psiquiatria das próximas décadas precisam abraçar para, de fato, tratar toda a vastidão do contínuo mente-corpo? Fica esse grande enigma que vai pavimentar o futuro de como a gente cuida da nossa própria fisiologia.